a nossa vida, todos os dias, ela é e ela precisa ser um recomeço. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã. Todas as manhãs, a cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam nas nossas vidas. Isso quer dizer que todos os dias nós recomeçamos. E todos os dias Deus recomeça algo dentro de nós. Todas as manhãs, quando eu me levanto da minha cama, Deus recomeça algo na minha vida. Todos os dias, quando eu coloco meus pés sobre a minha cama, Deus, Ele vai fazer algo diferente sobre a minha vida, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos. Todo dia é dia de recomeçar. Todo dia Deus quer recomeçar algo na nossa vida. E em cima disso, eu gostaria que vocês abrissem aí a palavra de Deus. E nós vamos ministrar nessa noite sobre um homem que em alguma situação na sua vida, ele decidiu recomeçar a sua vida, a sua história. Só que para que ele tivesse esse recomeço, Deus, ele pediu, ou Deus disse para ele que ele deveria fazer algumas coisas, ou ter algumas atitudes, para que ele tivesse sucesso no seu recomeço. Então eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem aí Gênesis. E quando vocês forem ler comigo, vocês vão startar aí a história que nós vamos estar ministrando nessa noite. Gênesis 28, capítulo de número 10. Gênesis 28, versículo de número 10. Fala sobre a visão da escada de um homem chamado Jacó. O texto nos diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi ele para Harã. E chegou a um lugar onde passou toda a noite, porque o sol era posto, e ele tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E ele sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus, eles subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Pois esta terra em que tu estás deitado, eu te darei a ti a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e ela se estenderá ao ocidente, do ocidente ao oriente, e ao norte, ao sul, e em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar como essa terra, porque eu não te deixarei até que te haja feito aquilo que eu tenho te dito. Acordado, pois, Jacó daquele sonho, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa do nosso Deus. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto por cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. E o nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Eu peço nesse momento que teu Espírito Santo, e somente Ele, venha, ó Deus, sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, venha ministrar o nosso coração. O Senhor sabe que eu dependo do Senhor, nada sou, nada posso fazer. Quem sou eu se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua presença, se não fosse o teu agir na minha vida?
Mas, ó Deus, como instrumento do Senhor, porque um dia o Senhor me chamou para ministrar a Tua palavra, e como tal, eu peço ao Senhor que venha abençoar a minha vida nessa noite, a vida do Teu povo que está aqui. E eu oro e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certa vez alguém disse que quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Quando nós oramos para que as coisas mudem, e o nosso tema sobre isso, superando o gigante do recomeço, quando a gente ora para que as coisas mudam, e quantas vezes a gente começa a orar para Deus mudar uma situação, para Deus mudar uma pessoa, para Deus mudar pessoas, a gente ora para que essas coisas mudem, mas muitas vezes nós é que precisamos mudar interiormente. Nós que precisamos mudar dentro de nós mesmos. E em muitas situações nós tentamos fazer consertos. A gente quer mudar, mas a gente não consegue. E a nossa saída muitas vezes é tentar, a gente começa a fazer consertos, a gente começa a fazer remendos em nossas vidas, quando na verdade o que é preciso ser feito é recomeçar, ou começar tudo de novo. Eu vivi experiências na minha vida que existiam coisas que eu precisava mudar, e eu mudava de emprego achando que era o meu emprego que me fazia mal. Eu me mudei 15 vezes de casa em 20 anos de casamento, isso dá mais ou menos um ano quase um ano e meio por ano de mudança. Eu me mudei de emprego, eu me mudei de casa, eu me mudei de médico, eu mudei de dentista, eu só não mudei de marido. Amém? Eu mudei de tudo, porque havia algo dentro de mim que precisava ser mudado, mas não eram as circunstâncias, não eram as pessoas, não era o meu emprego que precisava ser mudado, mas o que precisava ser mudado era algo que estava dentro do meu coração, era o meu interior. Por isso um vazio tão grande que eu sentia. Quanto melhor o emprego, quanto mais eu ganhava, mais triste eu era. Quanto melhor a casa, quanto mais linda e bonita, e hoje a gente senta, eu e o pastor, e conversamos sobre isso. Nós moramos em mansões, nós moramos em casa, à beira de avenidas que só tinha magnata, gente rico. A gente fazia caminhada naquelas avenidas e a gente via pessoas milionárias caminhando, e a gente pensava assim: nossa, nós não temos mais nada para conseguir, conseguimos tudo. Mas esse tudo para nós nos trazia um vazio tão grande, a gente não conseguia compreender aonde nós precisávamos chegar mais para sermos felizes e estarmos satisfeitos. Foi quando o Senhor começou a falar ao nosso coração, ministrar na nossa vida, na minha vida, na vida do pastor. Sabe o que vocês precisam? Não é de casa nova, não é de um carro novo. Vocês precisam, não é mudar de emprego, não é um emprego melhor, não é uma cidade melhor. O que vocês precisam é uma mudança interior. Porque o vazio que está dentro de você, só Deus pode preencher. E aí o Senhor começou a ministrar no nosso coração. Foi aí que nós decidimos abandonar tudo o que nós tínhamos, todos os privilégios, o bom salário, todas as mordomias, e nos colocar diante de Deus e dizer para Deus assim: Senhor, agora faça o que o Senhor bem entender. E Deus fez. E nós perdemos tudo. Nós perdemos o ministério, nós perdemos o nosso emprego. E a cidade a qual eu disse para Deus que eu jamais voltaria, que era Cataguases. Que eu dizia assim: Cataguases não é cidade para vir, é cidade para ir. Deus nos trouxe para cá novamente. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque Deus queria que nós recomeçássemos. E a mensagem dessa noite, ela vai falar exatamente isso. Muitas vezes
Deus nos tira certas coisas porque é necessário a gente recomeçar. E não tem como recomeçar, ou não tem como você ter uma roupa nova se você remendar algo nela. Ou você rasga ela e faz uma nova, ou não tem jeito. E Deus a todo momento falava com a gente assim: eu quero recomeçar com vocês, mas para recomeçar, tudo que é velho, tudo que não é do meu agrado, tudo que não me interessa, eu vou tirar de vocês, eu vou banir da vida de vocês. E Deus começou a passar um terremoto na nossa vida. A história conta que Jacó estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Depois dele ter traído o seu irmão Esaú, roubando ali a bênção da primogenitura, ele agora decidiu mudar. Jacó, ele roubou o seu irmão, ele traiu seu pai, ele traiu toda a sua parentela. E quando ele viu o bicho pegar, quando ele viu a coisa feia, em vez dele se arrepender, em vez dele propor no seu coração a mudança, eu vou mudar, eu quero rever tudo isso que aconteceu. Sabe o que Jacó fez? Versículo 1, versículo 10 vai nos dizer lá, que Jacó, ele arrumou tudo que era seu e partiu para uma cidade chamada Harã. Ou seja, Jacó fugiu. Ele queria mudar de cidade. Ele queria ir para Harã, porque ali em Harã, ele tinha o único objetivo de encontrar para ele uma esposa. Olha como nós somos falhos. Ele queria encontrar para ele uma esposa e queria recomeçar toda a sua vida. Como se as nossas atitudes, como se as atitudes dele não influenciassem o nosso futuro. Jacó decidiu recomeçar a sua vida, deixando para trás um rastro de ódio, de inimizades e frustrações. Ele simplesmente aprontou, pecou, errou feio e decidiu sair de um lugar e ir para o outro. Isso somos nós. Eu errei com Deus. Eu tenho errado no meu propósito com Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de direção, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de marido, eu vou mudar de esposa. Mas na verdade o que Deus queria de Jacó é que ele permanecesse ali, naquele lugar, e ele acertasse as coisas erradas que ele tinha feito, e ele pedisse perdão ao seu irmão, e ele se estabelecesse os seus relacionamentos, pedisse perdão ao seu pai, pedisse perdão a Deus. Mas não, o texto fala que Jacó deu linha. Meus queridos, como é difícil a gente recomeçar. Às vezes nós queremos recomeçar deixando para trás rastros de pecado, rastros de incredulidade, rastros de problemas pessoais, problemas relacionais, rastros de vícios. Não tem como recomeçar nossa vida deixando rastros. E no meio do caminho, Jacó, a Bíblia diz que ele, fugindo do seu irmão que queria matá-lo, Jacó então já estava cansado, exausto, sem lugar para dormir. Ele encontrou uma pedra, e o texto fala sobre isso, e ali, de tão cansado, ele fez daquela pedra um travesseiro. Muitas vezes nós estamos como Jacó. A gente foge dos nossos problemas, nós fugimos das nossas dificuldades na família, fugimos do nosso casamento, fugimos dos nossos relacionamentos, quando na verdade o que a gente está precisando não é fugir, mas é recomeçar, é começar tudo de novo. E como eu disse no início, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus quer fazer algo na minha vida.
Todos os dias Deus quer renovar algo na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus. Todos os dias Deus tem algo novo para a nossa vida, todos os dias. Jacó queria recomeçar a sua vida, mas para isso ele precisou tomar algumas atitudes. Quando Jacó entendeu que o simples fato de fugir não daria oportunidade a ele de recomeçar, porque mesmo recomeçando ele não iria ser feliz. Quando ele entendeu que ele estava fugindo do propósito, do plano, do projeto de Deus, quando ele entendeu que na verdade o que ele precisava era de arrependimento, era colocar o seu rosto em chão e dizer: Senhor, perdoa-me porque eu errei. Senhor, me faz de novo, enche o meu coração, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Quando ele era para fazer isso, ele decidiu fugir. E aí, Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Deus queria que ele recomeçasse, mas que ele recomeçasse corretamente. Deus queria que ele recomeçasse de uma maneira certa, da maneira que ele iria ser feliz, que ele iria ser preenchido, que ele iria ser abençoado. E aí então Jacó, entendendo isso, ele tomou algumas atitudes que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A primeira atitude que Jacó, ele decidiu tomar para recomeçar a sua vida, e é uma das atitudes que nós, se quisermos recomeçar nossa vida, recomeçar algo que foi destruído, algo que foi quebrado, algo que foi perdido, o primeiro passo está no versículo de número 11. Quando a palavra de Deus diz assim: chegou Jacó a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras naquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. A primeira atitude que Jacó tomou para recomeçar a sua vida é que ele parou para descansar. Repitam comigo: ele parou para descansar. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Jacó, meus queridos, é que em tempos difíceis nós precisamos parar para descansar. Pastora, você está falando que eu devo parar para ir para a praia? Pastora, você está dizendo que eu devo largar tudo e ir lá para um hotel e comer camarão? Eu tenho que parar tudo. Esse descansar aqui, meu querido, não é parar minha vida. É descansar no Senhor. A primeira atitude que Jacó tomou aqui foi descansar no Senhor. Em tempos de crise, em tempos difíceis, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Porque para mudar é preciso parar. Se eu quero mudar a minha direção, eu devo primeiro parar um certo momento, depois de fugir do seu irmão, depois de estar exausto, depois de estar cansado. Ele pensou, ele raciocinou e ele tomou atitude. Gente, não adianta eu prosseguir, está dando tudo errado. Quanto mais eu ando, mais dá tudo errado. Quanto mais eu caminho, mais coisa errada está acontecendo na minha vida. Eu vou parar e eu vou descansar no Senhor. A primeira coisa que nós precisamos no momento de tempos difíceis, se nós queremos vencer o gigante do recomeço, a gente precisa parar. Jacó descansou no meio da tribulação. Como é difícil descansar no meio da tribulação. Como é difícil descansar no meio da perseguição. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, ele estava sendo perseguido, e no meio daquilo tudo, daquela tribulação, no meio daquela perseguição, no meio daquela culpa de ter traído o seu pai, o seu irmão, o seu Deus, Jacó entendeu que não estava
adiantava ele prosseguir se ele não descansasse no Senhor. Salmo de número 37, versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Meu querido, essa é a minha palavra para você nessa noite, uma das palavras. Você está passando a mesma situação de Jacó? Você está em meio à perseguição, você está em meio à dor, você está em meio à tribulação? Pare e descanse o seu coração no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Aproveite o seu tempo de tribulação, de angústia, de dor, para descansar no Senhor, para buscar mais dele, para desfrutar das suas promessas. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus através das súplicas e orações. Apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, aquieta o seu coração, descansa em Deus, que vocês não estejam inquietos com coisa alguma, mas as suas petições e as suas orações estejam no Senhor. Jacó então parou, ele pegou uma pedra, ele se deitou, e a Bíblia diz que ali ele dormiu, e ele descansou na certeza de que o Senhor, de uma maneira ou de outra, iria abençoá-lo, de que o Senhor, de uma maneira ou de outra, iria cuidar dele. E a palavra de Deus nos diz que Jacó teve uma segunda atitude que nós precisamos ter. O texto diz que, e nos ensina que para nós recomeçarmos a nossa vida, nós precisamos sonhar. Diga assim: eu preciso sonhar. Agora você vai repetir de novo: eu preciso sonhar os sonhos de Deus. A Bíblia diz que Jacó teve um sonho. No meio dessa dificuldade toda, Jacó, ele teve um lindo sonho. Ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma escada tão alta que atingia o céu. No sonho, Jacó viu uma grande escada. E o texto diz que essa escada, ela vinha da terra e ela chegava até o topo dos céus. E nessa visão de Jacó, o texto diz ainda que nesse sonho, nessa visão que ele teve, versículo de número 12, diz que os anjos de Deus, eles subiam e eles desciam. À medida que Jacó estava ali cansado, exausto, atribulado, agoniado, com medo, com sede, com fome, não se sabe se ele estava doente, não se sabe se ele estava com problemas de saúde, muitos dias andando, correndo perigo, mas o texto nos diz que na visão de Jacó, os anjos de Deus subiam e desciam. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Isso significa que enquanto nós descansamos, os anjos de Deus continuam trabalhando a nosso favor. Amém? Enquanto você está descansando no Senhor, mesmo que você esteja dormindo sobre uma pedra, mesmo em meio a angústias, a tribulações, a enfermidades, a problema no seu casamento, problema na sua vida espiritual, problema com seus filhos, Deus está trabalhando a seu favor. O texto diz, não que os anjos desciam e subiam, mas os anjos subiam e desciam. Mesmo na tribulação, Deus continua trabalhando por nós. Mesmo na angústia, Deus continua trabalhando por nós. Mesmo na enfermidade, Deus continua trabalhando por nós.
mesmo no fracasso, Deus continua trabalhando por nós. Isso mostra a fidelidade de Deus. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluias. Quando nós descansamos no Senhor, meus queridos, às vezes nós vivemos essa terra sem ter visão do reino espiritual, sem nos lembrar que existe um reino espiritual. Às vezes nós descansamos no Senhor. Quando a gente descansa no Senhor, existe uma grande movimentação de anjos nas nossas vidas. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles são espíritos ministradores enviados, são seres ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Tem anjo aqui nesse lugar. Quando você estiver na sua tribulação, quando você estiver na sua angústia, meu querido, lá na tua casa tem anjo na entrada, tem anjo na saída, tem anjo no seu quarto, tem anjo na sua cozinha, tem anjo na sua sala, tem anjo em todo lugar. São seres para ministrar vitória, libertação, cura sobre a nossa vida. Foi exatamente isso que Jacó viu. Tanto é que o texto nos fala que quando ele viu aqueles anjos subindo e descendo, ministrando sobre a vida dele, trazendo paz, trazendo alegria, quando ele acorda, ele olha para o céu e ele diz: ah, meu Deus, o Senhor estava aqui nesse lugar e eu não sabia. O tempo inteiro Deus estava ali com Jacó. O tempo inteiro os anjos do Senhor estavam ministrando sobre a vida de Jacó. O tempo inteiro Deus está conosco, meus queridos. O tempo inteiro existem anjos ministrando sobre a nossa vida. Sabe por que um carro não te atropelou hoje, ontem, anteontem, semana passada? Porque um anjo de Deus impediu aquele carro de te atropelar. Sabe por que você não pegou uma enfermidade? Sabe por que você está aqui que ainda não pegou Covid? Sabe por quê? Porque um anjo de Deus decidiu impedir que você pegasse o Covid. Sabe, uma frustração, um relacionamento que estava por acabar e não acabou, é porque um anjo de Deus, ele ministrou na vida daquela pessoa, na sua vida, para impedir que algo pior acontecesse. Existem anjos ministrando sobre a nossa vida, assim como ministrava sobre a vida de Jacó. Terceira atitude para recomeçar a nossa vida: transforme a sua pedra em um altar. Versículo 18 e 19 desse texto vai nos dizer assim: então Jacó levantou-se de manhã, depois do seu sono, do seu sonho lindo, maravilhoso. Ele se levantou, ele tomou aquela pedra, ele pegou aquela pedra que ele havia ali posto como travesseiro, a colocou como coluna, derramou azeite sobre aquela pedra, e ali o texto diz que ele fez sobre aquele lugar um altar ao Senhor. Aquela pedra que era um problema para ele, aquela pedra que era um empecilho para Jacó, agora ela se tornou um lugar de adoração. Meu amado, você que está aqui nessa noite, eu não conheço, eu não sei a sua vida, não sei o que você está passando, mas eu queria dizer para você que está conosco na internet, às vezes a gente está aqui ministrando, a gente até se esquece que tem gente aí do outro lado também recebendo a palavra de Deus. Se você tem uma pedra, um problema, um empecilho, algo que está te perturbando, tirando a sua paz, faça como Jacó. Transforme tudo isso em um lugar de adoração.
Transforme os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, num lugar de adoração a Deus. A Bíblia diz que ali naquele lugar, sobre aquela pedra, foi ali que Jacó reconheceu o quanto ele tinha errado com seu pai, o quanto ele tinha errado com seu irmão, o quanto ele tinha errado com Deus. E foi exatamente ali, naquela pedra, naquele lugar, que ele entendeu que precisava deixar Deus mudar a sua história. Depois de uma caminhada tão difícil, precisou Jacó entender que Deus queria mudar a história dele. Ele precisou entender que não era só fugir dos seus problemas, não era só fugir daquilo que ele era, porque a Bíblia diz que ele era enganador, porque ele enganou seu irmão, enganou o seu pai, enganou a sua família, enganou a Deus. Ele era um enganador. E ali naquele lugar, Deus queria tratar o caráter de Jacó. Deus queria tratar o que ele era, o que tinha dentro dele, que mais aborrecia e entristecia ao Senhor. E é isso que Deus quer fazer conosco, meus queridos, todos os dias. Deus quer tratar conosco. Deus quer que nós deixemos que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas angústias se tornem altar de adoração a Deus. Que você nessa noite possa entender que todas as suas dificuldades, elas precisam se transformar em altar de adoração a Deus. Que todos os seus pesos precisam se transformar em altar de adoração a Deus, porque com certeza Deus vai te dar um novo recomeço. E eu quero concluir nessa noite dizendo que Jacó, naquele lugar, no meio daquele deserto, a única coisa que ele pensava é que ele estava sozinho. Quem aqui nunca passou por um momento na sua vida que com mais pessoas, não importa a quantidade de pessoas que estejam ao seu lado, amigos, parentes, esposa, irmãos, você se sente sozinho. Parece que não tem ninguém lá, nem Deus. E foi exatamente naquele lugar ali, quando ele se sentia sozinho, num lugar tão deserto, foi exatamente nesse lugar, no meio da crise, no meio da tribulação, que Jacó foi mais abençoado. Então, se você está passando por algum momento difícil na sua vida, creia que é exatamente nesse momento que você pode ser mais abençoado. Creia que é nessa dificuldade que Deus pode agir na sua vida. Creia que é nesse pesadelo todo que Deus pode te falar, que Deus pode te revelar, que Deus pode mudar o seu caráter, a sua vida, que Deus pode te dar um novo recomeço. Quando nós pensamos que está tudo acabado, Deus se levanta para recomeçar por nós e fazer tudo ainda melhor. Que o Senhor nessa noite possa abençoar a sua vida. E tem uma palavra do apóstolo Paulo que eu amo muito. E todas as vezes que eu estou passando por esse deserto de Jacó, por esse tempo de Jacó, todas as vezes que eu estou deitada, o meu travesseiro são os meus problemas, as minhas tristezas, as minhas dificuldades, porque nós também as temos. Eu me lembro dessa palavra do apóstolo Paulo quando ele diz assim, bem suave no meu ouvido através do Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é isso que me fortalece todas as manhãs. Que isso possa fortalecer o seu coração nessa noite também, amém, meu querido? Então se coloque de pé.